Não, realmente é um sonho. E outro sonho que eu tenho é viajar internacionalmente para acompanhar o São Paulo. Queria saber se você já fez isso. Quantas vezes fez Já isso? fiz, ou se já fiz. Em 2005, por exemplo, eu fui em todos os jogos internacionais da Libertadores. Todos não, quase todos. Acho que eu não fui no primeiro, que foi na Bolívia, mas eu fui quase todos. Recopa. Acompanhei o São Paulo na Taça Audi, né? Que era a Copa Audi lá na Alemanha. Lá na Alemanha. Eu vi o São Paulo, eu vi o último título oficial do Rogério Ceni como jogador, que foi contra o Benfica, lá no Estádio da Luz. São Paulo ganhou de 2-0 do Benfica lá, Benfica do Jorge Jesus. Copa Eusébio, né? Eusébio Cup. Rafael Tolói fez o gol nesse jogo. Eu tava lá. Rafael Tolói, se eu não me engano, o Rodrigo Caio também? Não lembro. Eu lembro muito do Tolói. Mas o Aloysio, alguma coisa assim. O Reinaldo estreou nessa tour aí, ele estreou, acho, contra o Bayern, não foi? Marcando e o pior é que nesse jogo, eu tava, né, São Paulo e Bayern, foi o primeiro jogo da Copa Audi. O Bayern ganhou do São Paulo de 2-0, o São Paulo podia ter feito um gol, né, com o Rogério de pênalti. Eu assisti o jogo de trás do gol, lá em cima, como se eu estivesse na arquibancada amarela lá em cima. E o São Paulo naquela época tava ruim, né? 2013 tava... Sabe? Só que como isso aí é um evento que você marca um ano antes, ninguém previa que o São Paulo ia estar naquela condição. E eu assisti lá de cima a organização tática do São Paulo contra o Bayern era perfeita, cara. O Bayern jogava de um lado, todo mundo do outro, sabe? Eu fazia tempo que eu não via o São Paulo tão taticamente bem arrumado quanto num jogo amistoso, praticamente, era contra uma equipe europeia. Então, acho que eles botaram na cabeça que eles tinham que ser mais atentos defensivamente, sem a bola, senão eles iam tomar gol. E foi, assim, foi 2-0, mas o São Paulo, assim, não é que ele chutou muito, mas o São Paulo competiu. Exato. No final a gente acabou ficando em último, que a gente perdeu do Milan também de 1-0 e ficou por isso aí. Denis, eu acho. Mas, como você falou, você deve ter ido pro Mundial, então você deve ter visto isso eu quero saber de verdade dos detalhes. Como foi o momento? A minha sobrinha chegou, a Clara, ela chegou em mim essa semana. Ela nunca tinha vivido, ela tem 14 anos. Na outra Copa ela tinha 10, então ela não sabia muito. Direito. Aí agora ela assistiu a Copa, torceu e tal, ela virou pra mim e falou assim, então, eu quero ser São Paulina. O pai dela é corintiano, ele falou pra mim, direto ele fala assim pra mim, não, se a Aurora, que é a menorzinha, se ela quiser torcer pro São Paulo, você vai embora de casa, você não vai ficar aqui com a gente, não. E aí a minha sobrinha virou e falou, eu quero ser São Paulina. Eu falei, tá bom, o primeiro vídeo que eu mostrei dela foi o do Mundial de 2005. Isso. E aí eu falei pra ela, não, assiste, tal, fui explicando, fui dando ali as dicas. E eu quero que você me conte como foi, assim, estar lá no Japão e tal, e ver tudo. Cara, tá no Japão em 2005 foi a viagem, a experiência mais marcante da minha vida. Marcante em todos os sentidos. Marcante na dificuldade, porque a gente era para viajar num dia X, acabamos viajando 2 dias depois. Nossa. Assim, bem logo, assim, apertadíssimo, com perigo de viajar, quebrou a turbina do avião, pra vocês terem uma ideia. Foi emocionante conhecer um país completamente diferente do nosso, completamente diferente. O Japão é tudo literalmente de ponta cabeça. Eu tô indo pro Japão no ano que vem, né? Já fui 3 vezes, vou de novo. Adorei lá, tá no Japão. É um lugar, assim, muito que é a minha cara, assim, é bem louco mesmo. Não parece muito, né? Parece ser, tipo, muito sério, não parece ser muito... O Japão ou eu? Não, o Japão. Você parece dar resenha, né? É isso aí, Não, o Japão é um país muito louco, cara, muito diferente, muito diferente. Assim, foi muito emocionante chegar no Japão. Depois de todo o trampo que a gente teve, a gente sai do aeroporto, vai pro hotel, troca de roupa, pega o metrô, entra no estádio, junto com os jogadores entrando em campo, sabe? Nossa. A gente chegou na hora do jogo. Mas da final ou do primeiro jogo? Não, no primeiro jogo.
Nossa, foi um sufoco o primeiro jogo, mano. Foi. Foi o primeiro Mundial que teve semifinal, não foi direto um contra o outro. Então o São Paulo, pô, imagina o São Paulo ser eliminado ali. Foi um jogo pau a pau, não foi um jogo fácil de ganhar, não. O São Paulo ganhou, mas sofreu bastante. E acho que pelo fato dele ter sofrido bastante, o Liverpool não, o Liverpool ganhou de 3-0 no Deportivo Saprissa. Eu acho que fez com que o São Paulo jogasse com mais foco e o Liverpool, na hora que ele resolveu jogar, começou a fazer gol lá que não valeu, eles viram que o caldo entortou para eles. E eu vou contar uma história desse... Tem várias histórias do Japão. Pode tá? falar Muitas o que histórias. você quiser. Fica à vontade. Uma das histórias é que a gente... Tinha um amigo nosso que infelizmente ele é falecido, né? Ele foi com a gente. Ele chamava Ari. Ele era muito, mas muito engraçado e louco. Primeiro que ele foi pro Japão com uma mala de mão, bermuda, chinelo, regata e boné, sem saber que o Japão tava -5, assim, sabe? Né? Aí no avião, o próprio Ari contou pra mim, eu tenho um livro, né, que fala sobre o Mundial do Japão, e muitos capítulos são o Ari, porque o Ari era demais. O Ari, teve uma hora que a gente mudou o avião ele para num lugar, troca e vai pro Japão, né? Aí, no avião que trocou, que a gente foi de Los Angeles pra Tóquio, aí você tem a refeição do avião, você pode escolher pela refeição ocidental, que é a normal, né? Frango com legumes e sei lá, ou a refeição oriental. Aí o Ari, todo espertão, falou, não, já vou me acostumar com o Japão, né? Vou pedir a refeição oriental. Aí ele pede aquela refeição, ele abre, tem um monte de arroz e tem um bloco, assim, quadrado branco, que era um queijo, né? Era o queijo japonês lá. E aí ele olhou para uma senhora que estava do lado dele e ela pediu a mesma coisa. Aí ela abriu, tinha lá também o queijo. Aí ele olhou assim para ela olhou para ele, ela falou, tofu. Aí ele falou, eu tofu também, viu? Aí o Ari lá no Japão, ele chamou a gente um dia lá, porque tinha os dias off, né, que você ia conhecer as coisas. Ele chegou lá de manhã, a gente tomando café no hotel. Gente, descobri onde é o treino do São Paulo. Vamos todo mundo ver o treino do São Paulo. Putaria, é longe pra caramba. Não vamos, em Yokohama, não sei aonde, né? A gente tava em Tóquio. Pô, eu quero conhecer a cidade. Ele, não tem que todo mundo aqui é São Paulo, vambora. Cara, eu sei que a gente pegou tipo 2 metrôs, um trem-bala, um ônibus normal. Chegamos no campo de treinamento, era um campo de beisebol. Era um time de beisebol que tava treinando ali. A gente queria matar o Ari, cara. Pô, é minha cara fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus, você é o Ari então, né? Nossa, é minha cara fazer saudoso isso. Ari, que Deus o tenha. Só ver o Ari ia pro Morumbi a pé e voltava pra ver jogo, ele morava em São Bernardo. Nossa! Vocês terem uma ideia de como era o Ari. Meu Deus. Tem muita história. Por exemplo, a história do jogo de Yokohama. A história do jogo de Yokohama eu vou falar. Não podia entrar bebida alcoólica. Mas japonês, você sabe como que é, né? O japonês não vai ver o que você tá bebendo ou não. Então o que a gente fez? A gente foi numa loja de conveniência, compramos longa vida de água. Tiramos água e enchemos de saquê. E aí a gente entrou na fila, mostrava a água, eles, água, pode entrar, não sei o quê. Cara, eu sei que eu bebi aquilo tudo ali antes do jogo começar, tinha disputa do 3º lugar, né? E a gente foi bebendo. Eu lembro que eu terminei de beber no começo do jogo. No intervalo, eu tava num estado de loucura. Eu e muita gente que bebeu, né, o longa vida, que o segundo tempo, graças a Deus, eu não vi direito, porque foi um segundo tempo tortura medieval. Nossa. Eu acho que era menos doloroso do que o que a gente passou naquele segundo tempo. E toda vez que saiu o gol do Liverpool,
Eu ia embora do estádio, o pessoal me resgatava pra dentro do estádio de novo, falava que tava impedido. Aquele cara era o VAR humano, porque ele não errou nenhuma. Não errou nada. Não errou nenhuma. Ficou até o técnico, né? Acho que é o Rafa Benítez. Ficou até constrangido em reclamar, porque tudo foi. Se você for congelar a imagem, tava impedido mesmo. E depois do gol, a gente foi pro hotel dos jogadores, que era em Yokohama, a gente tava em Tóquio. E a gente comemorou com os jogadores, tudo, e eu, doidão, né, lógico, né, pô, ali, né, a gente entrava com os jogadores, com o Renan, que era jogador, tudo, a gente entrou no quarto de todos os jogadores, bebia todos os mini drinks que tinham dentro da geladeira, jogava os travesseiros pra cima, jogava tudo pra cima, tinha máquina de gelo no corredor dos quartos, a gente fazia xixi na máquina de gelo. A gente era campeão, meu amigo. Não tinha muito filtro, não. E aí a gente, na hora de ir embora, doidaço, eu peguei 2 amigos, né? O Bob pai e o Bob filho, que era o pai e o filho, né? O filho hoje tem 35, quase 40 anos, mas ele tinha 16, 18 na época, uma coisa assim. Ele foi com o pai. E a gente, bêbado, os 3, vamos embora, né? Pegamos um táxi, o táxi japonês, ele abre a porta automático, assim, é todo... Nossa, mas lá em 2005 já era assim? Em 2005 eu abri automático, em 2005 já tinha GPS, meu. Primeira vez que eu vi GPS foi na volta do hotel pra Tóquio. Nossa. A gente doidaço, entramos, demos um endereço pro japonês, ele botou no GPS e foi. O GPS tinha até, o desenho do GPS tinha até aqueles cones quando tinha... Quando tinha... a pista estava em construção. Era animal. A gente voltou, pagamos o cartão de crédito, né? Não sei quantos milhões de ienes lá. Dividimos em 2. Aí na hora que eu fui ver o cartão no Brasil, cara, foi mais caro que o avião pra ir pra lá. Nossa. Cara, bandeira 2 japonesa, Yokohama, Tóquio, é tipo São Paulo Santos, assim, sabe? Você pegar um táxi, sabe? Tá normal, bom. Bandeira 2 ainda. Não, táxi daqui pra cá. Táxi daqui pra casa, bandeira 2 já deve dar então, imagina pra Santos. Era mais ou menos o que eu paguei, assim. Nossa senhora. Mas dividido assim, em 2 ainda. Tava valendo, cara. Tricampeão, meu amigo. Paguei o cartão com gosto. E como foi essa volta? Você chegou em alguma... Você foi pra alguma festa? Parei, não, na volta pro Brasil? Isso. Então, eu acabei não assistindo, né? Foi uma hora recepção, né, pra um time. Foi a do São Paulo. A cidade parou, a cidade de São Paulo parou. Porque o flamenguista fala, o Flamengo parou também, mas o Rio de Janeiro é 4 vezes menos que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo inteira parou. Mas eu não tava porque a gente parou no Canadá. Eu fiquei 2-3 dias em Toronto. Cara, o maior frio que eu passei na minha vida. Tipo, é muito frio. Niagara Falls lá, tava nevando, menos 20. Lá é muito sabe? frio. Era coisa assim... E no verão é mais 30 e no inverno é menos 30. Você tirava a luva pra tirar foto, você tinha que botar porque a mão começava a ficar dura, cara. Né? Era uma desgraça. E aí eu chamei minha namorada na época e minha mãe pra passar o Natal em Nova York. Aí de lá fui pra Nova York. Aí de Nova York eu voltei pro Brasil. Ah, então nem pegou muito, assim. Não peguei. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!